Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira, parte 1. Olá! Olá a todos! Hoje vamos falar pela primeira vez de uma obra de um autor russo, Fyodor Dostoiévski. Sabes em que ano este romance foi escrito? Diz-me. Foi em 1846. Sabes que foi o primeiro romance de Dostoiévski? O seu primeiro romance e muito novo, que idade é que ele tinha? 25 anos. E estamos a falar de 1846. Incrível. Eu ainda não tinha lido Dostoiévski, adorei. Vamos falar agora do livro Gente Pobre. Adorei. Sim, eu também. Sim, gostei muito. Gostei muito da prosa. Gostei imenso de como ele descreve a miséria. É muito bonito. Este foi um livro que requisitámos na Biblioteca Municipal da nossa zona. Portanto, é sempre uma sugestão. Vão requisitar livros, não precisam de comprar. Embora este livro também esteja muito presente à venda, seja com edições recentes. Consegues ver imensas obras do Dostoiévski à venda. Sim, sejam edições recentes como usados. Sim. Mas neste caso a biblioteca tinha disponível e é sempre uma mais-valia. Nós aproveitamos. Sim. E achei engraçado porque esta edição que fomos requisitar vinha com o cartãozinho da leitora anterior. Pois a leitora esqueceu-se Sim. certamente de retirar o cartão, então achei giro porque, pronto, é claro que tem os dados da pessoa e depois vamos entregar quando formos lá, mas achei isso engraçado, é aquele toque especial. Sim, que acrescenta vida ao livro, não é? Sim. Que andou a viajar, que andou a passear. Já passou por várias mãos, já houve várias pessoas a lê-lo. Precisamente. Torna o livro mais especial. Sim. Embora o Dostoiévski não precise destas coisas para ser especial. Eu gostei muito. Eu gosto muito da escrita dele. Ele é brilhante. E depois, eu não sei se é o assunto que ele aborda, porque neste caso, Gente Pobre passa-se precisamente num bairro pobre de São Petersburgo, mas não sei se é propriamente se é dele abordar este tipo de temas, neste caso, nesta obra, mas... Eu acho que Dostoiévski não fazia nada à toa. E se reparares aqui nesta obra, não há um encontro entre as duas personagens. Sim. Eles escrevem cartas um ao outro, portanto... Neste caso ele tem uma vizinha da frente, uma jovem, não é? Uma jovem muito fragilizada, doente, estava sempre doente. Era órfã e foi muito injustiçada. Ele era um senhor já de idade. Não era de idade, mas era um homem adulto, não é? Adulto. E criaram aqui uma amizade, comunicavam através de porque cartas. Porque ele também lhe mandava presentes, mandava-lhe roupa. Aliás, ele começou... ele acabou por se endividar também, não é? Para lhe poder dar benefícios, para lhe poder dar prazeres. Enviava-lhe doces, enviava-lhe presentes, porque queria que ela estivesse bem, mas ele próprio acabava por se endividar. Era. Sim, e isso foi mencionado várias vezes. Sim. E também era uma personagem que gostava muito de ler livros. Sim, tanto que eles trocavam livros, não é? Exatamente. Ela enviava-lhe, ele enviava. Havia ali uma troca e ele também tinha um amigo que era escritor, Sim. O que também ajudava a ele ler mais. Eu gostei aqui do facto de eles serem de diferentes idades, não é? Porque estamos a falar de uma... Ele tinha idade para ser pai dela. Sim. De uma jovem e de uma pessoa de meia idade, de um homem adulto, mas sempre com respeito. Sim. Sempre muito com uma amizade bonita, sempre com muito carinho. E ele tratava tão bem. Sim. E ela também. E eram muito sinceros. Muito sinceros. Sim. Ela dizia-lhe quando não gostava de alguma forma dele escrever, porque falavam maioritariamente. Ela era muito frontal. Por carta, sim. Ela era mesmo muito frontal. E ele igualmente. E maioritariamente era assim que eles falavam, era por troca de cartas, por vezes visitavam-se, mas como isso criava muito mexerico, não é? Uma jovem menina e um senhor para ter idade para ser pai dela, não é? Isso criava causava muito... ali uma revolução, sim, quase. Sim.
E então esta via da escrita, não é? Das cartas, chegavam a escrever mais do que uma vez por dia. Exatamente. E estavam sempre em contacto. E o mais engraçado é que eram vizinhos da frente, não é? Sim. De janela com janela. Sabes, a pobreza dos personagens contrasta com a nobreza dos seus sentimentos. Neste caso, o autor, o Dostoiévski, arrisca-se evidenciando que os pobres também eram capazes do comportamento virtuoso que se imaginava exclusivamente dos ricos. Sim. Era um bocadinho querer ser aquilo que não era, não é? Certo. Porque ele mostrava-se que era uma pessoa com posses, não é? Sim. Mas no fundo não tinha posses nenhumas. Não tinha, sim. Tanto que como já mencionámos, ele endividou-se. Sim, endividou-se em vários, seja na habitação. Animar a rapariga. Ou seja, ele queria mostrar que podia, porque queria fazer tudo para ela estar bem, não é? Mas depois estava-se a endividar descontroladamente, porque ele trabalhava, não é? Mas, sim, ele era funcionário público. Mas ia trabalhar de botas rotas, de fato rasgado, certo. De botões soltos. E ela mencionou isso nas cartas, que não podia ser, que ele não poderia estar tão desleixado. Sim. Foi mesmo. Aliás, porque ela era costureira, sim, e ela própria queria-lhe fazer peças, sim. Exatamente. Olha, eu acho que esta obra retrata as classes oprimidas, sem cair numa análise superficial. Aqui eu acho que o Dostoiévski quer mostrar, e mesmo com o título do livro Gente Pobre, sim. como era a vida das pessoas sem muitos recursos. Sim, sim. Porque eles eram felizes. Com pouco. Com pouco. Ou com quase nada. E depois há ali, ele vivia com outras pessoas, não é? Sim, na mesma casa. Partilhava a casa com várias pessoas. E ele chegou a um ponto que estava mesmo a passar dificuldades e com rendas em atraso e com a senhoria sempre à perna. E ela também o ajudou com o pouco que tinha, porque ela também vivia com outra pessoa, com outra senhora, sim, e trabalhavam as duas como costureiras e ela por vezes também o ajudava. E ele já não estava bem, não é? Economicamente, recebia a pouca ajuda que ela também lhe podia dar, e se ele tinha um amigo que estava a passar muitas dificuldades, ele dava-lhe o pouco ou nada que tinha. Ele compartilhava. Ele chegou a fazer isso. O que ela lhe emprestou, ele emprestou a esse amigo. Sim. Certo. Aqui fica clara a maestria do escritor russo. Fica mesmo clara. Mas eu acho que isto mostra um bocadinho esta personalidade das pessoas que pouco têm. Mais dão. Que mais dão. Sim. Sim. É evidente nesta obra. Sim. Portanto, este título, Gente Pobre, diz tanto. E leva-nos a pensar. Sim. Porque de pobres eles não tinham nada. Pois não. Enquanto eram pobres a nível de recursos, não eram pobres de espírito. Quantas pessoas tens no mundo que são ricas, mas são tão pobres de espírito? Sim. Não é? E depois aqui podemos comparar várias situações, mesmo abordando esta classe social, não é? Esta classe pobre, que é mesmo assim. Eles trabalhavam, tanto elas, costureiras, como ele trabalhava. Sim. E não conseguiam pagar as despesas. Não eram sem abrigo. Não conseguiam comprar roupa. Ele já tinha vergonha de ser abordado no trabalho e de lhe verem que já lhe faltavam botões no colete ou no fato, que já trazia as botas rotas. Que a roupa estava desgastada. Sim. Portanto, isto também é um reflexo da nossa atualidade. Sim. É engraçado como tudo vem bater a nossa atualidade. Incrível. Estamos em 2025 e estamos a falar de um autor que escreveu em 1846. 1846. Pois é assim, é claro que quem menos tem e quando se encontra em situações de desespero acabam por cometer atos também de desesperados, não é? De loucura. E ele acabou por ter uma situação com o álcool. Sim. E era o que eu ia falar. Que a sua amiga, a sua vizinha soube, porque depois houve ali uma série de boatos que lhe foram chegar até ela do que tinha acontecido com ele, que estava totalmente perdido, porque ele podia ter sido expulso de casa, não é? Exato. Mesmo a trabalhar, a questão é essa, e não podia trabalhar, não podia pagar a renda e já tinha meses em atraso. E ela foi compreensiva, ouviu a sua versão, conta-me então o que é que aconteceu, nunca lhe virou as costas,
E se fosse isto é de valorizar, pessoa, sim. Tinha expulso. Sim. E ele tinha saído, ouviu a sua versão, compreendeu, eu vou-te ajudar, e isto é a verdadeira amizade, não é? E aqui neste livro tu até tens vários tipos de personalidades e de pessoas. Sim. Tens o agiota. Sim. Tens a senhoria. Sim. Que revela-se uma pessoa brilhante. Tens o bêbado. Tens o senhor de terras. Sim. Acabas por ter várias classes sociais na mesma obra. Até podemos abordar aqui o patrão deste senhor de meia-idade, que lhe chamava Sua Excelência, porque houve uma altura, com todo o descontrole que ele tinha na sua vida, com todo o desequilíbrio económico, e depois chateava-se com a sua amiga por causa destes comportamentos menos conscientes, e ela depois também o chamava à razão, e depois acabavam por andar ali um bocadinho, não digo chateados, mas é normal que ela chamasse à razão, não é? Sendo amiga. Uma rapariga tão jovem, sim, com essa capacidade, sim, de chamar a atenção e de o trazer à razão. E então ele chegou ali a um ponto que tinha vergonha de viver, que tinha um desânimo completo, estava completamente triste, sim, não é? E vazio, porque não tinha dinheiro, tinha trabalho, mas tinha vergonha de enfrentar as pessoas no trabalho pela sua figura física, não é? E até porque mentalmente ele não estava bem com tudo isto a acontecer. E houve um lapso que ele cometeu numa cópia de documentos importantes, sim, não é? De lá no trabalho. E essa podia ter corrido muito mal. E foi chamado ao escritório, não é? E o seu patrão, a quem ele chamava Sua Excelência, é claro que o abordou, não é? Por outro lado, havia pessoas que o defendiam porque ele era uma pessoa exemplar, nunca tinha tido. Exatamente. E ele ouvia tudo o que estavam a conversar. Nisto salta-lhe um botão, o último botão, que tinha já ali preso por um fio. Por um fiozinho. Ou seja, tu estás a ouvir o teu chefe está-te a dar na cabeça porque tu fizeste porcaria, mas... E de repente, salta-te um botão. E foi aí que Sua Excelência, como ele chamava, que era o seu patrão, que olhou para ele e reparou realmente no seu estado. No seu traje. Mas até isso, este é um patrão excepcional. Porque este patrão depois chamou a atenção: em que é que eu posso ajudar? Deu-lhe 100 rublos para o ajudar no que ele precisasse. E isto foi um ato... Foi mesmo é mesmo para valorizar. Ele equilibrou a sua, sim, vida, não é? Sim. Com isto. E ainda desse valor se deu à amiga. Sim. E continuou a trabalhar lá. Exatamente. Portanto, foi um alerta, não é? Foi uma chamada de atenção. Sim. Mas foi um bom reconhecimento. Era um bom trabalhador. Sim. E era uma pena se não lhe dessem uma segunda oportunidade. Sim. Acho que faz muita falta hoje, nos tempos atuais, as segundas oportunidades e valorizar os trabalhadores. E depois pessoas que estão a liderar empresas, sim, serem humanas. Sim. E este senhor era humano. Havia empatia. Sim, era empático. Não humilhar o outro. Sim. E foi precisamente o que aqui aconteceu. Sim. Isto aconteceu, foi chamada a atenção, mas depois... Era um ser humano extraordinário. Sim, depois quis falar com ele no final... E estendeu-lhe a mão para ajudar, enquanto hoje em dia não se estende a mão. Se pudermos prejudicar mais, sim, vamos prejudicar mais. Infelizmente é isso que acontece, sim. É muito mau, mas sim, é a nossa realidade. Infelizmente é isso que acontece. Olha, também conseguimos reparar na miséria dos apartamentos alugados em São Petersburgo. Sim. Reparaste nisso? Sim. Eles relatavam mesmo com uma miséria, mesmo miserável. Que vai dar, mais uma vez, à nossa atualidade, não é? Sim, os valores estão exorbitantes, as casas estão a cair. Muitas vezes não têm condições, não é? Portanto, também conseguimos adequar, sim, à nossa realidade. A crise da habitação em 2025. Tanto um como o outro, ambas as personagens passam por dificuldades e humilhações, como a gente já tinha referido, que a sociedade impõe aos pobres. São pessoas que ninguém respeita. Pobres demais para pensar um dia em sequer casarem, porque eles falavam em casar. Sim, sim. Mas o pobre pode casar. Sim.
Mas era até por uma questão de respeito, até porque ela era uma menina solteira, sim, não é? E acabava por ele tomar conta dela. Sim, e era uma forma de a ajudar, sim. De a ajudar, de se ajudarem um ao outro e dela não ter que sair dali, porque havia a proposta dela poder ir trabalhar, servir para uma casa, não é? De pessoas com poder. Exatamente. Mas era uma pessoa má e que não ia ser. Família dela. E não ia ser bom para ela. Pois não. Ela também não teve assim o final mais... Eu acho que senti uma angústia muito grande ao ler o final. Eu fiquei triste. Nada vence aquilo que nós sabemos, mas também fiquei muito triste com este final. Não podemos revelar, pois não. Não podemos revelar. Não podemos. Mas a vida... A gente também não gosta que nos façam mal. Sim. Aqui, Gente Pobre e Dostoiévski, o que nos mostra nesta excelente obra, que acho que é mesmo essa... Sim. Acho que é mesmo esse o termo. Ele mostra-nos que por vezes é preciso tomar decisões, não propriamente porque é aquilo que a pessoa quer, mas porque as condicionantes e as circunstâncias te levam a... Exatamente. E depois lá está, estamos a falar de uma menina que era muito frágil, que adoecia, o país é muito frio, era uma zona muito úmida, lá está, as habitações eram péssimas nesse sentido. Sim. A mãe faleceu, o pai faleceu e ela acabou por ficar sozinha. Sim. Sem ajuda, sem apoio, sem aquele conforto que temos em casa, não é? E realmente é uma obra bela. Triste, mas muito bela. Portanto, acaba por nos mostrar muitas dificuldades do que realmente passa uma família pobre, uma pessoa pobre, mas ao mesmo tempo mostrou-nos aqui grandes ações de pessoas bondosas. Os valores. Não só pessoas pobres, como de pessoas que têm poder, patrões, que também podem ter boas ações. E nós vimos que isto cada vez é mais raro acontecer. E tu consegues trazer esta obra perfeitamente para o tempo atual. Sim. Porque a maior parte das situações são semelhantes. Sim. São semelhantes. A pena é que... eu vou falar de empatia outra vez, mas a empatia faz falta. Sim, é muito isso. E eu acho que talvez em empresas mais familiares, mais pequenas, isso possa acontecer ainda. E é de valorizar muito isso, porque um patrão... a perceber-se que o trabalhador não está bem, não é? Que muitas vezes não é da questão profissional, mas muito da sua vida particular, pessoal. E é disponibilizar-se em que é que eu te posso ajudar. Exatamente. Realmente já não há patrões assim. Não há. Aliás, eu sei que há. E mas... tem que haver. E sabemos que há. Sim, mas são numa porcentagem muito reduzida. Mas se algum deles nos está a ouvir, parabéns pela sua bondade. E pela sua atitude e por ser empático e por ouvir os trabalhadores. É isso que faz com que os trabalhadores também estejam motivados. E trabalhem com vontade, sim. Porque um trabalhador que não esteja motivado não trabalha com vontade. Exato. E é preferível quando todos remam para o mesmo sentido. Exatamente. Não podemos remar uns contra, é verdade. Uns para um lado, outros para o outro, sim. É verdade. Portanto, não esquecer isso. São sempre valores que são mesmo muito importantes de referir. Gente Pobre, de Dostoiévski. Não se esqueçam que é uma obra muito bonita, muito fácil de ler. O livro também não é muito grande. Podem encontrá-lo muito facilmente. Muito fluida e eu já tinha visto tanta gente a falar deste autor russo. Sim. Como é que eu ainda não tinha lido? É isso, como? Ainda bem que ainda há pessoas que leem Dostoiévski. É bom sinal. E depois ele tem outras obras conhecidas. Tem As Noites Brancas. Crime e Castigo. Sim. O Jogador. É a nossa análise. É a nossa análise desta primeira parte que gostamos muito de partilhar. Gente Pobre. Foi uma obra que nos marcou muito. E terminamos esta primeira parte. Obrigada. Bem-vindos a este momento publicitário. Já estão disponíveis os tote bags da Desobediência Literária e os marcadores também da Desobediência Literária. Portanto, não percam esta oportunidade e façam a vossa encomenda. Já podem adquiri-los para vocês, para os amigos, para familiares, para toda a gente que vocês queiram. Não deixem esgotar a primeira edição. Segunda parte. Olá novamente.
Ainda aqui estamos! Sejam bem-vindos à segunda parte. Hoje temos uma segunda parte. Porquê? Porque estamos a abordar uma segunda obra do Dostoiévski. Noites Brancas. Que acabamos. Um dos livros mais bonitos que eu li até hoje. É verdade. E olha, terminei o livro com o coração apertadinho. Eu compreendo. Só me apetecia ter conseguido atravessar a história, estás a perceber? Sim. E ter dito ao Dostoiévski: não acabes assim, por favor, não acabes. Isto é um sofrimento atroz. Eu não estava à espera já. Eu também não estava. Eu adorei. Dostoiévski. Esse livro é mágico, é belo, é tudo. Sim. Este autor é incrível. Sabes que eu encontrei aqui muitas semelhanças com a Gente Pobre que falávamos na primeira parte. Sim. Muitas semelhanças. Nós estivéssemos a falar do mesmo autor, não é? E este livro foi lançado 4 anos depois. Depois, ok. Portanto... É curioso que eu, quando comecei a ler o livro, o Noites Brancas, fala-nos de um solitário, de um jovem solitário, mas muito sonhador. E eu já estava a encontrar aqui semelhanças com o anterior. Sim. Mas só que muda tudo. Mas fui desconectando, fui desligando e fui entrando aqui nesta história. O que é que acontece a este jovem solitário que andava sempre sozinho, mas que sonhava. Era um sonhador. Isto é um relato de um amor impossível. E porquê que é um amor impossível? Vamos começar por aqui. Eu gosto especialmente da forma como isto começa. Sim. Porque ele é uma pessoa que não aborda mulheres, que não fala com ninguém, não sabe fazê-lo sequer, não sabe. E apercebe-se que ela estava era numa ponte, sim. E percebe-se que sozinha. Ela estava na rua, sozinha. Ele estava simplesmente de passagem e... Porque ele todas as noites dava uma volta em São Petersburgo. Sim, à mesma hora. Todos os dias. E pareceu-lhe que a rapariga estava a chorar. E então, por um lado, ele... Acho que a quis consolar. Sim, e por um lado quis abordá-la. Mas por outro, acabou por seguir o seu caminho, não é? Sim. Mas que acabaram, pelo menos durante 4 dias, seguir o mesmo caminho. Sim. Isto porque não se encontra assim um estranho e se cria uma ligação, não é? Isto aconteceu porque ia um indivíduo na rua que a tentou abordar, um desconhecido, não é? E ele, felizmente, estava a passar na hora e... Foi como se tivesse salvo a donzela. Sim. Basicamente. E então acabou por conquistar também aqui a sua confiança. É claro que foi uma atitude quase obrigada, espontânea, não é? Porque ele não estava habituado a este tipo de atitudes, mas além de a ter salvo daquela abordagem daquele indivíduo, acabou por criar aqui uma ligação com esta nova amiguinha. Exato, aborda então um encontro inesperado entre duas pessoas muito diferentes, mas eles tinham pontos em comum. Sim, muitos até. Exatamente. E que o mais engraçado é que o livro tem 4 capítulos. Sim. O que corresponde aos 4 dias. 4 capítulos, 4 dias, 4 capítulos pequenininhos. Pequenininhos. E este livro é tão bom que não dá vontade de parar de ler em nenhum deles, até chegares ao fim. Não dá mesmo. Não tens nenhuma página em que te sintas aborrecida. Não. E outra curiosidade muito, muito, muito engraçada. Sim. É que o rapaz não tem nome. Nós... É verdade. Passamos a obra toda e chegamos ao final. Eu cheguei ao final e disse para mim: e o rapaz, como é que se chama? Não sabemos. Sim, do nome dela. Nasteska? Do nome dela fala-se sempre. Quantas vezes é mencionado? Mas dele não. Eu pensava que ias falar de outra curiosidade, que eu já me estava a rir. Ela também tem uma história engraçada, não é? Sim. Ela vivia com a sua avó, exato, que era cega, a sua avó. E então, digamos que era uma menina também um bocadinho rebelde. E o que é que a avó fez para não lhe escapar das saias? Prendeu um alfinete à sua roupa, à avó, à neta, e assim a neta não saía dali. Tanto que elas tinham uma senhora que as ajudava no dia a dia, que era muda. Sim.
e que um dia a neta trocou de lugar com ela, deixou lá a rapariga muda enquanto a avó estava a dormir. Pois Esta foi. parte é engraçada. É muito engraçado. A avó acorda, começa a falar com a neta não respondia. Até que percebeu que tinha sido enganada. Mas isto eu ia falar do desejo que esta menina tinha, que era, ela sonhava, porque vivia ali presa, não é? Com a sua avó. Acredito que, não é? Estava presa para todos os efeitos. Sim, porque não aproveitava a juventude dela. Então o sonho dela era casar com um príncipe chinês. Pois, mas não o concretiza. Não concretiza. Nem com um príncipe, nem com um chinês. Isto porque elas tinham um quarto a mais que, para ganhar mais dinheiro, o arrendavam. Sim. E a avó acabou por arrendar o quarto a uma pessoa. É curioso que ela queria sempre arrendar a avó a pessoas jovens. Sim. Não era? Era. E aqui foi o que aconteceu, não é? Mas essa pessoa depois ausentou-se, deixando o coração da menina completamente em 1000 pedaços. Mas eu gostei de uma parte. Antes dele se ir embora, como é que ele tentou conquistá-la? Nem sei bem se foi no sentido de conquistar. Ele percebeu que ela vivia presa, a avó, não é? E acabou por... começava por lhes levar livros. Ela lia para a avó, portanto era uma forma também de as fazer ocupar o tempo. E chegaram a ir à ópera. Sim, a convite dele, porque ele convidou a ela no momento em que a encontrou cá fora. E ela, claro que não iria sozinha, não é? Porque nunca conseguiria ir sem a autorização da avó. E ele foi inteligente e convidou-as às duas. E a avó adorou a ideia, não é? Sim. Embora não conseguisse ver. Mas adorei o facto de ela ficar de tal forma viciada, porque ele emprestava-lhe muitos livros e ela já não conseguia viver sem ler. Sim. Porquê que será? Portanto, ela encanta-se pelo jovem inclino, não é? Mas como estavas a dizer, o que é que o jovem inclino faz? O jovem inclino parte para Moscou. Vai-se embora durante um ano, mas ela quis esperar por ele. Sim. Mas nestes 4 dias eu pensava que este amor tinha acabado por... aquele amor pelo jovem tinha acabado por ser extinto. Uhum. E não vou dizer. Mas não. Ela esperou por ele, esperou. E agora não podemos dizer o que aconteceu. Não, mas posso dizer aqui uma frase que acho muito bonita. Diz lá. Do rapaz sem nome. Diz lá. Que o teu céu permaneça límpido. Desculpa rir-me. Era a frase que eu tinha anotada. Adoro, mas sim. Diz. Que o teu céu permaneça límpido, que o teu amável sorriso seja luminoso e sereno e que sejas abençoada pelo momento de deleite e de felicidade que deste a outro coração solitário e agradecido. Meu Deus, 1 minuto inteiro de felicidade, mas será isso pouco para toda uma vida? Uma pessoa fica a equacionar, não é? Sim. Mas foi muito bonito. Foi mesmo. Eu acho que nos podíamos interrogar com as seguintes questões. Pode a vida ser feita e marcada por um breve e intenso momento? Sim. Claro que sim. Há momentos que são eternos. Sim. E que nos acompanham, que sabemos que não vai voltar a suceder. E esta frase diz isso mesmo. Exatamente. É mesmo isso que quer dizer. Sim. Um momento, por mais curto que possa ser, uma ação, uma vivência, sim, pode permanecer, pode perdurar para toda a vida, sim. Pode ter aquela magia. Somos nós que mantemos a memória. Sim, a memória. E trazemos isto junto ao coração, como eu costumo dizer. O que faz um breve momento ecoar na eternidade das nossas próprias vidas. Eu acho que nos cria uma sensação de, como eu estava a dizer, de aconchego. Agarras-te àquele momento, ou àqueles momentos, para superar algo. Quando estás a passar por algo menos bom, agarras-te a esses momentos para te dar o tal alento. Sim. Para te dar a força que tu às vezes precisas, o conforto. Sim. Ao pensar naquilo tens conforto, não é? Eu acho que sim, que faz todo o sentido. Sim. Ainda tenho outra questão. Tens. O que é que se revela eterno e o que é que se revela duradouro? É uma boa questão. Pois é. Porque eterno é para toda a vida, não é? Eu acho que aquele momento em que a gente passa que seja mesmo marcante, que nos desperte sentimentos
Acho que o vamos levar a sentimentos bons. Sim. Acho que o vamos levar para toda a vida. Se esse momento for. E até os maus vão. Sim, mas aqui não estamos a falar dos maus. Queiramos, quer não queiramos. Há momentos que, pronto, não temos como. Sim. Não temos, mas nos acompanham-nos. Mas mais valia não acompanharem. Podiam ficar estagnados no momento em que foi. Mas neste caso em específico são as boas memórias, sim. São as boas memórias, sim. E as boas vivências. Exatamente. A tua mão é fria, a minha queima como fogo, como é chega. Nastienka. Era ela. O nome dela foi dito 138 vezes no livro. Tens noção que o livro só tinha 110 páginas? Sim, não fui eu que contei, só para que conste. Certo. Mas o mais curioso é que ele não tem nome. Não tem nome. Curioso. É. Muito eu acho curioso. que o Dostoiévski não faz nada à toa. Que acabas por te questionar sobre quem és. É muito mestre, não é? É mesmo. É mesmo muito mestre. É muito mestre. Portanto, se há livro para vos sugerir e para vos dizer que é mesmo muito bonito, que se lê muito bem, é As Noites Brancas. Embora não tenha gostado do fim. Eu também não. Mas é muito bonito. Fiquei mesmo com o coração apertadinho e, como disse, eu me apetecia voltar atrás no tempo e falar com o Dostoiévski e dizer: não terminas assim um livro. Mas pronto, isso não é possível, não é? Não é mesmo. de todo, mas fiquei com muita pena do final. É angustiante. Sim. É uma angústia que é mesmo com o coração porque apertado. nem esperamos que vai ser esse o final. Porque tudo está encaminhado, porque as coisas corram bem. Forma, sim. Não é? E depois as coisas não correm bem. Sim. E eu não estava à espera disso. Depende do ponto de vista, não é? Porque pode haver para quem corra bem. Pronto, eu não achei que corresse bem. Porque eles eram os dois uns sonhadores. Tanto era ele como era ela. Eram os dois solitários. Tanto ele como ela. Eles tinham tudo a ver um com o outro. E esta personagem que nós não sabemos o nome era um poeta. Sim. Era mesmo um poeta. Era um sonhador mesmo. Era mesmo. Era um sonhador. Portanto, foi um livro que eu vou levar sempre comigo. Eu também. E vou querer ler mais de Dostoiévski. Sim, eu também. Quero explorar. Vamos explorar Dostoiévski. Vamos explorar os escritores russos. Vamos, sim. E vai ser muito em breve. Portanto, terminamos a segunda parte deste 17º episódio. Pois. Pois é. Este fizemos em 2 partes, porque estamos a falar de 2 obras do Dostoiévski. Distintas. Sim. Fiquem connosco, continuem a acompanhar-nos. Obrigada por estarem desse lado e sigam-nos no Instagram, no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube. Ativem os sininhos, subscrevam e continuem desse lado. E não se esqueçam dos tote bags e dos marcadores. Até à próxima. Beijinhos. Um beijinho. Adeus. Sabes o que é que eu considero? O que é que eu considero? Não, vais ter que cortar esta parte. Aqui estamos a falar da... Não é da... Numa análise superficial. Tu não é a abrir primeiro? Ok. Vai já à frente, está bem. Não dá vontade de perder... E agradecias. O que é que tens aí? E agradecido. E agradecia-te. E agradecido. O teu livro devia ser diferente do meu. Não tens isso. Tu tens bem resumido. Tenho. Tens? Tenho. Ok. Não transcrevi o parágrafo todo. Transcrevi as partes que gostei mais. Isto é que eu assim malta, mas não é totalmente igual. Não. E marcada por um breve e imenso tempo. Podes fazer o... Porque eu não sei onde ela está. Para parar, é isso?